Fala pessoal, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem. A paz do Senhor seja com todos que estão assistindo esse vídeo. Que a graça de Jesus possa estar com cada um de vocês. Bom, seja bem-vindo, né, a esse canal, você que está vindo pela primeira vez. E que todos aqui, né, vocês já conhecem muito bem o estilo de vídeo, né? Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal nesse mesmo estilo. Mas eu quero fazer, né, mais vídeos como esse. Por isso eu tenho aqui mais uma palavra para compartilhar do trono de Deus para vocês. E é o seguinte, essa palavra ela está lá em Atos, capítulo 10, do verso 44, onde diz o seguinte: Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão e tinham vindo com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Bom, gente, por que eu trouxe essa palavra aqui para vocês? Porque nós estamos aí vivendo esse momento de quarentena, né? Estamos aí todos trancados dentro de casa, não sabemos quando vamos sair. E temos visto aí que tem acontecido em vários lugares os chamados, né, as chamadas lives, os cultos online, né? As igrejas estão fazendo lives para os seus fiéis, para as pessoas continuarem, né, exercitando o culto. E também fazendo células online também, para as pessoas continuarem aí recebendo o nome do Senhor, recebendo aí o Evangelho, e para que o Evangelho continue a ser pregado, porque o reino de Deus ele não pode ser parado, e ele não vai ser parado, nem mesmo com esse coronavírus aí, nem mesmo com essa quarentena. Então aqui, esse texto eu trouxe para vocês, porque aqui ele fala sobre Pedro. Pedro ele teve uma visão, assim como uma visão de que ele deveria ir para a casa do centurião Cornélio, que era um centurião do Império Romano. E esse centurião também teve uma visão com o Senhor. Ele era servo de Deus e o Senhor disse para chamar Pedro para ir à casa dele. E Pedro foi lá. Ele levou seus homens, chamou seus homens para lá, chamaram Pedro e Pedro foi até a casa do centurião. E lá, chegando lá, o centurião recebeu a Pedro e ele perguntou a Pedro, né, o que ele tinha para falar, por que Jesus havia escolhido Pedro para ir à casa dele para falar. Então Pedro lá, sem roteiro, sem nenhuma ministração pronta, só começou a pregar, começou a falar ali com o dom do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer aqui nesse trecho que as pessoas daquela casa foram transformadas. Ali naquela casa não tinha só a família de Cornélio, mas tinha também os amigos dele, tinha também algumas pessoas que eram muito próximas dele, e mesmo assim elas foram cheias do Espírito Santo, somente ouvindo a pregação de Pedro. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque nós estamos em casa nesse momento, e como eu disse, estão acontecendo essas lives aí. Mas nós temos que participar dessa live, participar das lives que estão sendo feitas. Muitas pessoas estão apenas assistindo a live, apenas assistindo as lives que estão sendo feitas pelas igrejas, mas não estão participando. Gente, tem uma diferença entre a live e o culto. Tem uma diferença entre você assistir a live e você fazer um culto. Por quê? A live ela está lá com o intuito de você cultuar a Deus aonde você está. E se você somente assistir a live, você não vai estar cultuando a Deus. Porque, por exemplo, nós assistimos assim várias coisas o dia todo. Você vê um monte de vídeo aí seu no celular, você está assistindo os vídeos, você não está participando dos vídeos. Esse vídeo aí que eu estou fazendo, você está assistindo ele. Você está assistindo esse vídeo. Então a live ela tá lá, mas muitas pessoas não estão fazendo o seu culto, não estão fazendo o culto como deveria ser feito. Elas estão somente assistindo a live. E tem muitas pessoas também que estão criticando a live. Criticando, falando, o som tá muito ruim, a internet toda hora cai, o pastor tá com a voz toda zoada. E não estão fazendo o seu culto. Lá em Romanos 12, verso 1, Paulo vai dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o nosso culto racional. Então o culto, ele não é a live que está acontecendo. O culto não são as pessoas ali que estão fazendo louvor. O louvor não é o pastor pregando e você somente ouvindo. Mas o culto ele é muito mais além do que isso. O culto ele é uma coisa, é você entregar a Deus, você entregar o que você tem a Deus, entregar o seu melhor a Deus. Porque muitas pessoas hoje em dia, elas têm ido à igreja somente para receber de Deus.
Muitas pessoas têm sido o que nós chamamos de cristão sanguessuga. Ela só vai na igreja porque ela só quer receber, receber, mas ela não quer dar nada em troca a Deus. Mas não é isso. O significado dessa palavra, nós vamos às igrejas para fazer um culto a Deus. Estamos fazendo um culto para Deus. Não é Deus que tem que mandar toda hora, tem que mandar fogo do céu pra gente. Mas a gente tem que buscar esse fogo também do céu. Temos que buscar oferecer o que nós temos ao nosso Deus. É cantar, mesmo tendo desafinado, é cantar a Deus, é se entregar, é erguer as mãos, fechar os olhos, ajoelhar, chorar. É nos entregar completamente na presença de Deus. As lives podem até estar sendo feitas, os cultos podem estar sendo feitos de portas fechadas, mas isso não nos impede de sermos cheios do Espírito Santo. Mas para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos primeiro buscar o Espírito Santo. Nós temos... tem muitos cristãos que têm pedido muito, mas oferecido menos. Tem muitas pessoas que querem muito de Deus, mas não querem oferecer nada para Deus. Mas não é isso que Deus quer. Eu creio que esse coronavírus, ele nos colocou em casa, né? Foi Deus que nos colocou na nossa casa para nós reaprendermos, primeiro, a fazer o nosso culto, primeiro individual, no nosso quarto, entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, orando, lendo a palavra e adorando ali Deus. Aquele é uma forma do nosso culto e Deus queria resgatar isso de nós. Segundo, nós fazemos o culto com a nossa família. Nós cultuarmos junto com os nossos familiares. Cultuar, você que é pai, cultuar junto com seu filho. Você que é filho, também cultuar junto com seu pai. Foi para isso que Deus nos colocou dentro de casa, para restabelecer o conceito de culto. Restabelecer conosco o culto racional. O culto que é você se entregar para Deus, você ir na igreja porque você gosta da igreja, é você ver a live da sua igreja porque você se alegra com a sua igreja, porque você ama a sua igreja e porque você ama se entregar ao Senhor, você quer se entregar ali diretamente para Ele. Você vai você ir, você ver essa live e não somente assistir essa live, mas entregar o que você tem para Deus, você louvar a Ele. Mesmo que o louvor possa estar ali, né, o som possa estar meio desregulado, mesmo que a internet esteja caindo, se a internet cair, continua cantando, continua louvando a Deus, continua prestando seu culto a Deus. Não fica com vergonha. O Espírito Santo, gente, ele não se importa se sua voz está ruim, ele não se importa, por exemplo, se você está com vergonha, mas ele se importa com o que você tem a entregar a Ele. Ele se importa com o seu coração, se importa com aquilo que você quer dar para Ele. Se ele sabe que você quer dar o seu melhor para Ele, mesmo às vezes, né, a sua voz está no meio ruim, Ele vai entender isso, e Ele vai de encontro a você, e Ele vai se agradar de você, vai se agradar do seu louvor, da sua adoração, porque você vai estar entregando um culto a Ele, você vai estar fazendo o seu culto a Ele. Então que nesses tempos nós possamos aí estar não somente assistindo às lives, mas participando com a nossa família, participando dele ativamente, fazendo o nosso culto ali individual, fazendo culto com a nossa família, louvando ali todos juntos, compartilhando a palavra também, pois esse é o nosso culto, e é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós restauremos o verdadeiro culto. Ele quer nos manter nessa quarentena, por exemplo, para nós exercitarmos o nosso culto a Deus. E que nós possamos exercitar esse culto individual no nosso quarto, fazendo nosso devocional, exercitar também com a nossa família. E exercitar esse culto também enquanto estiver acontecendo a live. Porque dessa forma estaremos agradando ao nosso Deus. Estaremos mostrando ao nosso Deus que não é só Ele dar para nós, mas é nós que também temos que dar para Ele. Deus, é mais ou menos assim. Deus, Ele nos fornece, Ele nos dá um pouco dele, e nós também temos que dar dele para dar de nós para ele. Ele nos dá o seu Espírito Santo desce do céu até nós, mas nós também temos que voltar a glória de nós para Deus. Ou seja, vem de cima para baixo, mas também volta, mas também vai de baixo para cima. Porque é o nosso culto, é o que nós temos a entregar ao nosso Deus. Então que você, junto com a sua família, não somente assista essa live, não somente
veja as lives. Assim também quando você sair da quarentena, você não somente vá à igreja só para assistir o pastor pregando, assistir o louvor, mas que você vá com o intuito de se entregar, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo, que você possa ir adorar ao Senhor, porque o Senhor Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente cultuam Ele, independente das circunstâncias, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade, porque é desses que o Senhor se agrada. Então, essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, que exercitemos o nosso culto individual com a nossa família, que exercitemos o culto também nas lives, possamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus, pois Ele merece o melhor. E hoje eu também queria divulgar que hoje vai ter uma live também da nossa igreja, Igreja Batista Aliança Eterna. É só você entrar pelo Instagram, digitar lá Ibai Oficial, e no Facebook também Ibai Oficial. Mas se você quiser assistir pelo YouTube também dá, é só você digitar lá Ibai, Igreja Batista Aliança Eterna, Ibai, vai estar lá um símbolo de uma cruzinha assim, num símbolo amarelo, vai ser esse onde será transmitida a live. Então, que você possa participar aí e que todos nós estaremos assistindo essa live, possamos prestar o nosso culto ao nosso Deus. Então era isso que eu queria dizer a você, e que nesse tempo de quarentena nós possamos ser cheios do Espírito Santo, mesmo estando aqui em casa. Possamos exercitar o nosso amor com a nossa família e o nosso amor com o nosso Deus. Então que Deus te abençoe. Clica aí no botão gostei se você tiver curtido. Compartilhe essa mensagem aí com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, para que todos nós possamos restaurar o verdadeiro culto ao nosso Deus. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo.